Às 7h20 a gente vai iniciar nosso bate-papo com a deputada estadual atualmente, né? E candidata à Prefeitura de Salvador, Olívia Santana, abrindo a rodada de entrevistas, né, com os candidatos à Prefeitura de Salvador. E claro que você, ouvinte, né, de Salvador, vai ter aí, né, essa oportunidade de avaliar aí as propostas de todos os candidatos que aqui, né, estarão levando para vocês aí as suas propostas. 7h19, ô Armando. Me pediram aqui para a gente atualizar a tabela do Brasileirão depois da rodada. Então, na zona de rebaixamento, o Lanterna é o Goiás, tem o Botafogo, o Bragantino, o Curitiba. O Bahia está lá na porta. Pronto, depois a gente atualiza. Deixa eu dar início, 7h20. Okay. Deixa eu dar bom dia à deputada estadual Olívia Santana, que já está com a gente. Deputada, bom dia, seja bem-vinda aqui ao programa Acorda para a Vida. A Olívia Santana, que é candidata à Prefeitura de Salvador. Bom dia. Bom dia, Armando. É um prazer estar com vocês mais uma vez, acordando para a vida e abraçando, não é? Mesmo que virtualmente, os nossos eleitores, a população de Salvador que está ouvindo e que com certeza sairá mais informada sobre nossas propostas, nossas ideias para a cidade. Ok. Deputada, nas suas falas, né, nas suas entrevistas, ela fala muito em cuidar de pessoas, né? O que é que a senhora faria diferente, não é, dessa administração atual hoje da Prefeitura de Salvador? O que é que a senhora faria para as pessoas que poderia melhorar a qualidade de vida delas, que pode trazer para elas um dia a dia melhor? Então, em primeiro lugar, considerando essa pandemia, é preciso pensar que é possível enfrentar a crise investindo exatamente na capacidade do nosso povo, na força inteligente e criativa que Salvador tem. Então, eu já quero dizer que, eleita prefeita, eu faria um plano emergencial de incentivo ao crescimento, à retomada do crescimento econômico na cidade de Salvador. Nós temos como desenvolver um programa municipal de microcrédito, um programa amplo, o programa Crédito Salvador, para injetar recursos nos microempreendimentos. Todos nós sabemos que no Brasil, 75% dos empregos são criados exatamente pela micro e pela pequena empresa. Então, Salvador precisa urgentemente de um programa de microcrédito para fortalecer os arranjos produtivos locais. Eu investiria mais nessas iniciativas que nosso povo realiza. Por exemplo, nós temos o Polo Têxtil de Salvador. O Polo Têxtil recebeu investimento do governo do estado da Bahia, ainda na época do governador Jacques Wagner. Foram 8 milhões investidos ali. Até hoje, nós temos um espaço dinâmico de empregabilidade que só cresceu de lá para cá. Eles empregam hoje 745 pessoas, que mesmo na crise se manteve firme, sem desempregar ninguém. Então, eu repetiria essa fórmula, né? É preciso investir nos arranjos produtivos locais. Às vezes a gente procura a solução fora e esquece que tem muita gente inteligente, muita gente capaz fazendo essas ações. Nós temos que garantir o subúrbio digital. Nós temos que garantir investimentos na região do subúrbio para descentralizar esse modelo concentrado apenas na região norte da cidade, na orla atlântica. É preciso estabelecer uma nova estratégia de desenvolvimento econômico em Salvador, fazendo o subúrbio digital, criando a escola de tecnologia lá no subúrbio, sim, não é? Um centro de educação articulado, inclusive com o IFBA. Nós temos excelente relação com o IFBA. Nós temos que usar as universidades, os institutos de educação para promover o desenvolvimento local. E eu sei fazer, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer algo que vai virar, vai enfrentar
esse modelo excludente e criar um novo pacto de desenvolvimento socioeconômico para a cidade de Salvador. Uhum. Bom, são 7h24. Quem está falando é o Almir Santana, deputada. Com relação ao turismo, no setor do turismo, a gente sabe, está tentando retomar, né? Claro que gradativamente, de forma lenta, mas foram um dos setores mais afetados e é um setor que emprega muito. E a cidade, claro, ela tem uma vocação muito grande para o turismo e pode gerar muito emprego e pode gerar muita renda, né, para a cidade. O que é que a senhora fará, né, dentro desse cenário de pandemia, né, tentando sair da pandemia, se a vacina chegar, né? Claro que a expectativa é para o ano só, mas o que é que a senhora fará para tentar aquecer o turismo em Salvador, né? Trazer de volta as pessoas e, claro, a confiança das pessoas de visitar uma cidade organizada, uma cidade estruturada. Então, para garantir criar um ambiente de confiabilidade, né, e de retorno dos turistas para a cidade de Salvador e para outros destinos, como cuidar da saúde do nosso povo vai ser um elemento fundamental. Inclusive porque a imagem do Brasil está muito impactada negativamente com as atitudes irresponsáveis do presidente da República. Então, é claro que o turista, e a gente tem que enfrentar a realidade. A tendência é o turismo internacional ter muita dificuldade de retomada, porque as pessoas só vão querer circular depois da vacina, não é? Porque o Brasil, com essa imagem de negacionismo, de um presidente que disse que o corona era uma gripezinha, isso causa espanto. Toda a fala dele na ONU, nos eventos internacionais, causa espanto na comunidade internacional, portanto, uma quebra de confiança no Brasil. Então, nós vamos ter que investir no turismo nacional, no turismo regional, o turismo de negócios, né? Nós temos que atrair eventos para a cidade de Salvador, muito relacionado ao turismo do negócio, ao turismo comunitário. Nós temos que fortalecer essas outras vertentes do turismo para garantir que essa circulação ela possa acontecer. Nós temos, e aí está, eu tenho tratado esse assunto de maneira associada, porque Salvador, além da pandemia do coronavírus, enfrenta também os problemas de endemia, as arboviroses. O mosquito da dengue está tomando conta da cidade de Salvador. É uma situação absurda. Cresceu 834% os casos de chikungunya em Salvador. Mais de 300% os casos de zika e de dengue, não é? Então, se a gente não cria, não eleva o padrão de cuidado da saúde pública em Salvador, se a gente continuar com a nossa população molestada, não é? Com a saúde atacada dessa maneira, quem está fora e que sabe que está assim, também não vai querer vir, vai buscar outros destinos. Então nós temos que fazer uma política associada, não é? De garantia de elevação do padrão de cuidado da saúde, fazer com que Salvador seja também essa referência, não é? Na área da saúde pública, para garantir uma segurança maior para as pessoas que vêm de fora. Então, eu nunca vejo o turismo como algo que é só trazer quem está fora. Eu vejo o turismo associado à elevação das condições de vida das pessoas. É por isso que cuidar da nossa gente é um elemento fundamental, estratégico, prioritário na minha agenda de governo, no meu plano de governo. Então, essas são questões que, para mim, são fundamentais. Dialogar abertamente com o trade, fazer políticas de incentivo, não é, ao turismo na cidade de Salvador, associado à política cultural,
porque nós temos que garantir uma política cultural também estruturada, fazer um trabalho voltado para a educação patrimonial, ao cuidado dos nossos monumentos. Nós temos que realizar um trabalho mais afetivo, mais amplo, junto à população, em relação aos nossos monumentos públicos. Esse trabalho de educação patrimonial é fundamental para elevar o conhecimento da população de Salvador em relação às suas marcas históricas, que são tão importantes, não é? E a preservação do patrimônio público, para que a gente tenha essa possibilidade de cuidar melhor de todo o nosso patrimônio histórico da cidade. Bom, são 7h30, 7h30, Armando Mariani. Prazer em falar com a deputada Olívia Santana mais uma vez. Deputada, está ouvindo atentamente aqui, as suas propostas são boas, evidentemente, a senhora está com os segmentos mais atingidos pela pandemia, dando um apoio financeiro para os microempresários, onde os empregos são gerados mais rapidamente. Mas eu fico pensando, deputado, no seguinte: com essa pandemia, nós tivemos também a queda na arrecadação, tanto municipal como estadual, e o dinheiro deve estar curto. E no caso de pouco dinheiro, que deve acontecer, né, se não melhorar daqui para lá, qual é a sua prioridade 1, por exemplo? Como? Com a arrecadação repete aí, Armando. Que caiu em consequência da pandemia, os seus projetos têm aí, precisam de recursos. E a senhora não deve encontrar uma prefeitura com financeiramente falando, sim, respirando normalmente. Deve estar com alguma dificuldade futura. E eu queria saber como é que a senhora vai encontrar recursos para bancar tudo isso que a senhora disse aí. Então, primeiro, desculpem, a minha prioridade número 1 é exatamente fazer esse plano de retomada econômica com a criação do Programa Municipal de Microcrédito, não é? Nós temos que enxugar, de fato, o que houver de gordura em contratos, não é? Nós temos que avaliar exatamente a situação financeira da prefeitura. Temos sim que buscar recursos também junto ao governo federal, a nossa bancada, não é, de parlamentares e de senadores. As emendas de bancada são fundamentais para atrairmos investimentos para a cidade. Nós teremos uma carteira de projetos que, por exemplo, eu vou realizar. Eu nasci em favela, eu sei o que é viver em favela, eu sei o que é enfrentar os problemas de saneamento básico, de falta de saneamento básico. Então, eu terei uma carteira de projetos com um plano municipal de urbanização de favelas em Salvador. Eu não vou fazer tudo, que eu sei que eu não vou conseguir dar conta de tudo, porque não é uma mágica. Mas eu tenho convicção e tenho provas de que é possível atrair investimentos com BID, com Banco Mundial, para que a gente possa injetar recursos, sim, em obras que vão fazer uma diferença enorme na qualidade de vida da população. O programa de microcrédito, eu já fui secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, e eu sei que é possível. É possível estabelecer uma carteira de microcréditos para a cidade de Salvador, em parceria com o governo do estado, com a Desem Bahia. Temos que garantir isso, porque sem injetarmos, Armando, investimentos nos microempreendimentos, pelo menos, a gente vai ter muito mais dificuldade de retomar. Se você tem 17,5% de desemprego, vai fazer o que com esse povo? Vai dizer, vire um microempreendedor, mas sem nenhum suporte? Isso não existe. Se o investidor privado, ele não investe, o grande investidor, o médio investidor, porque ele olha o cenário e diz, olha, tem muita dificuldade, nós não vamos investir. E o poder público também disser, nós também não vamos investir, não vamos dar o suporte. Então você vai ter uma retração ainda maior da economia. Nós temos que garantir
oxigenar financeiramente o ambiente de negócios para que esse recurso que você está injetando na forma de crédito, não é, dê condição para o microempreendedor de ter um capital de giro, de comprar os insumos, para ele fazer o negócio dele girar. Então isso para mim é uma prioridade número 1, porque sem geração de renda a gente não sai do lugar, a pobreza só aumentará. E a gente vai ter um esforço aí enorme para atravessar. Mas eu estou muito otimista, sem estar com uma visão deslumbrada do que é que pode ser. Eu acredito que esses anos todos de experiência, como vereadora, como secretária, não é? Como parlamentar, eu tenho experiência nas três dimensões da atuação na área pública, nos movimentos sociais, no parlamento e também no executivo. Então eu falo com segurança que é possível sim o município, o poder público municipal, inverter prioridades e cuidar de gente e investir na capacidade do povo de Salvador. A gente tem um povo que já é empreendedor nato. Você chega nas feiras, você vê esse povo que acorda às 4 horas da manhã, essas marisqueiras, esses pescadores artesanais estão aí abandonados, sem nenhuma ajuda, sem nenhum apoio. A gente bota um pouquinho, gente, de recursos e a gente vê uma diferença enorme. Como é que Salvador não aposta no cooperativismo? Não aposta na economia solidária? Se você faz microcrédito, cooperativismo, economia solidária, você vai fazendo a economia e girando. Eu converso com meus amigos, eu citei o Polo Têxtil, mas também eu cito o Banco Comunitário da Associação Santa Luzia, que tem quebrado um galho danado dos microempreendedores lá no bairro do Uruguai. Como é que a prefeitura não enxerga isso? Você tem que ver os cases de sucesso, os casos de sucesso inventados pelo próprio povo e vai lá e investe, conversando com o Rosaldo, que é um dos principais empresários hoje do Polo Têxtil de Salvador, que comandou aquela experiência junto com Loyola, que eu aproveito para mandar um abraço, o Harry, que é o presidente do Sindivest, e eles dizem, eu preciso de mão de obra qualificada, eu preciso de mais formação de mão de obra, e nós vamos mudar o SIM para a gente garantir que o SIM seja também não só um espaço de intermediação de mão de obra, de maneira tímida, como tem sido feito, para ser também um centro de qualificação de mão de obra, articulado com o programa de educação de jovens e adultos. Salvador tem 450 mil pessoas esquecidas, que não tiveram sequer o ensino fundamental completo. 50 mil pessoas, Armando, que não são nem alfabetizados na era da alta tecnologia, na era da inteligência artificial. Nós vamos fazer o maior programa de educação de jovens e adultos que essa cidade já viu, articulado com um programa de formação para o trabalho, em parceria com o setor empresarial, em parceria com o IFBA, com a UNEB, com a UFBA. Nós vamos ativar as nossas instituições locais para a gente fazer esse programa. Então é tudo articulado e eu tenho certeza que isso vai dar um giro muito positivo no mundo do trabalho na cidade de Salvador. Enquanto a gente não olhar o nosso povo como solução, as nossas instituições como centros de inteligência, tá certo? Que podem sim atuar em parceria com o poder público, a gente vai olhar e medir apenas as dificuldades e não vai ver que é possível apostar sim nestas forças vivas e criativas da cidade para encontrar as saídas, não é,
no plano do desenvolvimento socioeconômico. Agora, Deputada... candidata Olívia Santana, a gente sabe a chamada governabilidade depende de Câmara e a Prefeitura cantarem no mesmo tom. A senhora se preocupa também com isso, evidentemente, e vai procurar eleger maior número de vereadores que possam formar uma base sólida. Como é que a senhora vê essa relação aí? Porque tudo que a senhora fizer passa necessariamente pelo aval da Câmara, vamos dizer assim. Sim, então, eu tenho o maior respeito à Câmara, até porque eu fui vereadora por 10 anos. Então eu sei como é que a gente precisa se movimentar no diálogo, não só com a nossa bancada genuína, mas também com as outras forças políticas. O parlamento é um espaço que requer uma concertação, não é? Um diálogo. Você tem que ter capacidade de dialogar com os diferentes, com as divergências, não é? E não apenas lidar com o convergente. É assim aqui em Alhures, em qualquer lugar. Então eu me sinto preparada exatamente por essa experiência que nós construímos, não é? Ao longo do tempo em que fui vereadora. Hoje eu sou deputada estadual, sou parte da bancada do governador Rui Costa, mas também sei que muitas vezes a gente tem que dialogar com a oposição. Eu convivi, por exemplo, com o deputado Targino, que é o deputado, né, do DEM, das antigas, e é barra pesada o debate. Mas a gente teve uma ótima relação na Assembleia Legislativa. Então o esforço tem que ser feito para colocar, Armando, o interesse de Salvador e do povo de Salvador no centro do debate político. Pode ser uma guerra que desconheça que nós estaremos lidando com o interesse público, o interesse da população. Então, eu vou ter condição, sim, de me mover, de me mexer, de ir ao governo federal. Sou oposição a esse presidente Bolsonaro. Eu acho que o Brasil está enfrentando um dos piores momentos da sua vida política, né? Eu acho esse governo um grande atraso para o país, mas eu saberei dialogar também com o governo federal para buscar o que for de direito de Salvador. Há uma Constituição, há um direito constitucional dos municípios e eu vou lutar por isso. Eu vou dialogar com os 3 senadores que nós temos na Bahia. Fiz campanha para os 3 senadores que hoje têm cargos. Portanto, não são senadores apenas do partido deles. Eles são senadores da Bahia e do nosso campo democrático popular, graças a Deus. A gente fez 100% do Senado. O senador Ângelo Coronel, o senador Jacques Wagner, do Partido dos Trabalhadores, não é? O senador Otto Alencar, tem uma excelente relação com eles 3. Fiz campanha, subi da desfiladeira para que eles se elegessem e a gente tem uma relação muito respeitosa, afável, e eu tenho certeza que eles vão me ajudar, assim como a bancada de deputados, não é? E deputadas, e a deputada também, Alice, a deputada Lídice, são grandes deputados, o deputado Daniel Almeida. Então nós temos um ambiente parlamentar favorável a Salvador, não é? Que trabalha por Salvador. E, portanto, eu pretendo ativar essa experiência, esse conhecimento do trânsito no legislativo, claro, para me ajudar na gestão da cidade. Uhum. Bom, deputada, 7h43, Almir Santana. Deputada, o transporte coletivo de Salvador, ele recebe muitas reclamações da qualidade do serviço, do seu funcionamento. Os usuários do serviço falam da retirada de muitas linhas, principalmente Barroquinha, Terminal da França e algumas outras localidades. O que a senhora fará para melhorar essa qualidade desse transporte coletivo de Salvador? Fará uma nova licitação, porque as empresas atualmente alegam que estão quebradas financeiramente, receberam intervenção até da Prefeitura de Salvador, isenção de 5% do ISS. O que a senhora fará aí para melhorar a qualidade desse transporte? Então, Almir, essa é uma pergunta muito importante, porque
Eu sei o que é viajar de ônibus como se estivéssemos numa lata de sardinha, todo mundo apertado, é um negócio horroroso, um mau serviço. Essa ideia no Brasil de que o transporte público é transporte de pobre e que não merece ter qualidade, né? Ter qualidade é uma coisa que precisa mudar. Eu fico olhando assim as pessoas que saem do país, que viajam pela Europa e saem falando maravilhas do transporte público. E aqui essa situação absurda. Eu pretendo chamar as empresas, fazer um estudo dessas planilhas, abrir essa caixa laranja que precisa ser aberta. A gente tem que saber o que é que acontece com esses investimentos no transporte público, né? E essa contrapartida tão desqualificada que são os serviços que são prestados para a população. A gente tem vazios enormes no que diz respeito ao atendimento à população em várias localidades. A população fica lá sofrendo, em pé no ponto de ônibus, passa horas esperando e o ônibus não passa. O que é isso? Isso é uma concessão pública que precisa ter qualidade. E nós precisamos fazer esse debate em alto nível. Não quero fazer disso uma guerra entre o poder público e o empresariado, mas vou ter muita firmeza na defesa do interesse do cidadão, da cidadã. Eu morava no Engenho Velho de Federação e trabalhava lá na Escola Municipal de Paripe, fazendo qualificação profissional de professoras e professores. E era uma loucura, depois de sair de uma escola particular que eu ensinava, de manhã eu trabalhava em escola comunitária, de tarde numa escola privada, e de noite eu pegava o buzu, e era um sofrimento para a gente chegar lá, para poder fazer esse trabalho. Eu já chegava na escola arrasada, porque o transporte vira um ambiente extremamente cansativo, estressante para o usuário e para os trabalhadores, motoristas e cobradores. Então nós precisamos mudar isso, enfrentar isso. Tem uma ótima relação com o movimento de rodoviários. O Hélio Ferreira é vereador do meu partido, não é? E nós vamos enfrentar isso, vamos sentar e repactuar esse transporte público. Se precisar fazer novas licitações sim, porque nós temos que enfrentar esse gargalo, elevar as condições de oferta de serviço de qualidade, ampliar as linhas onde elas não existem, onde o serviço é muito precário. Fazer a integração com o metrô de uma maneira mais eficiente do que tem sido feita. Então é fundamental um diálogo mais positivo, mais proativo e mais qualificado sobre o transporte público, porque a mobilidade urbana, a integração de Salvador tem sofrido mudanças muito positivas, não é? Essas intervenções que o governo do estado vem fazendo desde o governo de Wagner até aqui ao governo de Rui, tem dado uma virada em Salvador. Eu fui vereadora no tempo em que eu e Rui fazíamos parte da bancada de oposição ao governo de Embaçaí, que fez esse metrô gastando milhões e por 6 quilômetros de metrô, que a gente chamava de metrô calça curta, né? Precisou Rui virar governador, precisou Wagner virar governador, Rui virar governador, ter essa virada no cenário político, e é por isso que política é importante. Que as pessoas ficam assim, tem que acabar com esse negócio de política. Gente, é na política que a gente muda as coisas, que a gente muda a sociedade. A gente tem que elevar a consciência da população, porque a gente precisou mudar o ambiente político para garantir que o metrô passasse a ser esse grande transporte, essa obra tamanho G, não é metrozinho não, é um metrozão
tá certo? De 43 quilômetros, que já liga Salvador a Lauro de Freitas. O governo do estado, e eu estava lá e fiz a fala com muito orgulho, né, representando a Assembleia, na entrega da ordem de serviço, apresentação lá da empresa que ganhou a licitação para fazer o VLT do subúrbio, que vai ligar o subúrbio a Simões Filho. Olha que transformação a cidade vem passando, as grandes vias urbanas, as grandes avenidas, não é? Duplicação da Gal Costa, tanta coisa que o governo do estado vem fazendo, e a gente olha para o sistema rodoviário, esse negócio atrasado, do passado. Então a prefeitura tem que fazer parte dela. Nós temos que revolucionar o sistema municipal de transporte por ônibus, este modal, não é? Que precisa ser entendido como modal que é importante, não é? Que faz as pessoas circular na cidade e que precisa fazer dentro de um novo padrão de qualidade. Desse jeito não dá, é um atraso quando a gente olha o desnível que há entre as mudanças em relação ao transporte de alta capacidade que vem acontecendo na cidade de Salvador e o transporte por ônibus. Então, não dá. Essa é uma questão que nós vamos enfrentar. Nós vamos deputada, convocar, abrir as planilhas e navegar, ou melhor, trafegar para um novo modelo mais eficiente e mais qualificado. Pois não. Armando. Deputada, nós temos outro problema grave que é a habitação. O que a senhora tem aí no seu programa de governo para o setor habitacional? Então, o setor educacional... Não, habitacional. Habitacional. Isso. Habitacional. Então, o setor habitacional, eu fiz referência e quero desenvolver um pouco melhor sobre esse plano de urbanização de favelas, porque é algo que me encanta muito. Nós temos que atrair recursos para habitação, para obras de requalificação das favelas da cidade de Salvador. Não é possível continuar com essa cidade tão repartida, tão excludente, e não se ter um plano de requalificação mais ousado. Nós precisamos fazer isso. Nós temos, por exemplo, eu fico olhando aquela situação da Gamboa. Gente, é tão perverso o que acontece com a Gamboa. Você tem, de um lado, os grandes prédios do Corredor da Vitória, do outro lado, o MAN, que acabou de ser reformado, o Museu de Arte Moderna da Bahia, e você tem uma comunidade despossuída de tudo. Teve um desabamento lá na Gamboa, eu tive que ir correndo, o povo me chama para ir ajudar. É uma coisa muito perversa. A Avenida Contorno é um dos grandes cartões postais, um dos lugares mais lindos de Salvador. Uma comunidade pequenininha ali, incrustada. Não tem investimento nenhum naquela favela, gente. Naquele espaço. A Casa da Mulher caiu, os escombros ficou lá, bloqueou o caminho da população. A população tendo que andar pela maré para ir trabalhar, as domésticas, os vigilantes, entendeu? É um povo digno que mora ali. Eles ficam tratando, marginalizam a Gamboa. Porque é lugar de marginal, que é isso, que é aquilo outro. A maioria, gente, do povo pobre que vive na favela resiste à marginalidade. Não é marginal, não. Para com isso. Tem que investir. Tem que requalificar. Deputada? Entendeu? Então, eu pretendo... Oi, desculpe. Deputada, a gente tem mais 2 minutos. Tá, e como a gente vai fechar a entrevista, eu queria que nesses 2 minutos você aproveitasse para dizer, né, porque as pessoas devem votar na candidata Oliva Santana, sim. E claro, finalizar aí suas propostas. Obrigada. Então, nós vamos fazer, sim, nosso plano de urbanização de favelas, vamos fazer a requalificação desses ambientes degradados, nós vamos buscar investimentos, fazer o fundo habitacional que Salvador precisa, porque 56% da população
mora em zonas especiais de interesse social, lançar mão do estoque de imóveis abandonados que está aí e que precisa ter uma destinação de moradia de interesse social. Então a gente está com um plano redondinho aqui para a gente captar recursos e realizar. E eu peço, portanto, essa oportunidade a vocês. Acreditem, é possível sim. Apostem numa filha do povo. Tem que acabar com essa história de votar somente nas elites. Nós temos que aprender a acreditar na gente, em quem veio de baixo, da favela, em quem venceu tantos desafios. Eu sei o que eu já passei. Saí de uma favela, sem era nem beira, filha de uma doméstica, analfabeta, e chegar hoje onde eu cheguei na minha vida, exercendo todos esses cargos públicos, tendo entrado na universidade, recebido o resultado do vestibular, quando eu estava dentro de uma cantina. Deputado, infelizmente o tempo acabou. Então eu peço a oportunidade para vocês. Votem 65. Deputado, agradeço a sua participação, a gente deseja sucesso na sua campanha aí, né? No seu trabalho, na área política. E, quem sabe, em outra oportunidade, né? Teremos aí um novo bate-papo. Obrigada. Um abraço. Um abraço a todas e todos. Então tá aí, né? Entrevistamos a candidata Olívia Santana, né, Armando Mariani? A primeira candidata, né? Abrindo essa rodada de entrevistas aqui no programa Acorda Pra